Amém. Deus te criou com um propósito, com uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor sobre a sua vida. Creia nisso, meu irmão, minha irmã. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versos 1 e 2. 1 e 2. Filipenses 1, versos 1 e 2. Estamos dando início hoje a uma série de mensagens na carta de Paulo aos Filipenses. E deveremos passar algum tempo nos cultos pela manhã, compartilhando esta carta com os irmãos. E hoje tentaremos fazer uma rápida introdução ao estudo desta carta, tirando algumas lições do contexto da formação desta igreja, tirando lições também da experiência vivida por Paulo ao pregar o Evangelho em Filipos, e ainda tirando algumas lições deste texto que estaremos lendo agora, nos versos 1 e 2 do capítulo 1 de Filipenses. Estamos juntos? Estamos juntos? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Amém. Meus amados, um dos temas principais, centrais da carta de Paulo aos Filipenses é a felicidade, é a alegria. Nós sabemos que o mundo hoje vive à procura da felicidade. As pessoas correm atrás da felicidade. É interessante perceber que Paulo aprendeu o segredo da felicidade no momento difícil da sua vida, ou nos momentos difíceis da sua vida, que não foi um só, foram muitos. Ele não aprendeu o segredo da felicidade quando estava tudo bem, quando estava vivendo um tempo de calmaria, sem problemas, sem lutas, sem adversidades. Ele aprendeu o segredo da felicidade em meio às adversidades, até porque nós não temos como viver sem problemas. Nós sempre estaremos sujeitos a enfrentá-los, sempre estaremos sujeitos a enfrentar circunstâncias difíceis, adversas, as mais variadas, por vários motivos, por várias circunstâncias. Então, Paulo aprendeu a ser feliz mesmo tendo problemas, mesmo enfrentando prisões, açoites, circunstâncias difíceis na sua vida. Hoje, para conseguir a felicidade, para conseguir a paz de espírito, toneladas de tranquilizantes são consumidos e, às vezes, de fato, eles são necessários para ajudar no tratamento de algumas doenças emocionais. Outros recorrem a muitos livros de autoajuda que se tornaram campeões em vendas ao redor do mundo. A Bíblia nos mostra, meus amados, que o segredo da felicidade está no Senhor Jesus. O segredo da felicidade está em Cristo Jesus. Esse Cristo que está presente junto a nós, a despeito dos problemas, a despeito das lutas e adversidades que tenhamos que enfrentar. Esse Cristo que nos capacita e nos ajuda a enfrentar os problemas da vida, as lutas da vida. Então, você poderá experimentar felicidade mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dores, às lutas, se você estiver disposto a enfrentar esses problemas com Jesus. É isso que aprendemos com Paulo em Filipenses.
Os filipenses eram cidadãos da cidade de Filipos. A cidade de Filipos fora fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que fundou a cidade e lhe deu o nome de Filipos em sua própria honra. Mais tarde, sob o domínio do Império Romano, aquela cidade tornou-se colônia romana e tornou-se uma espécie assim de miniatura de Roma. Ela tinha muitos cidadãos romanos, tinha também nativos, mas com o passar do tempo eles foram se mesclando. Em que ocasião Paulo escreveu esta carta à igreja de Filipos, esta cidade que fazia parte da Macedônia, uma cidade importante política, comercial e geograficamente? Em que ocasião? Onde ele escreveu? Filipenses faz parte de um grupo de 4 cartas conhecidas como cartas da prisão. Paulo escreveu essas cartas quando estava na prisão: Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Em que prisão Paulo estava? Há muitas conjecturas a esse respeito. Alguns pensam que ele estava em Cesareia, preso em Jerusalém, preso em Éfeso, mas a tradição diz que ele estava preso em Roma. Qual o propósito de Paulo ao escrever Filipenses? Ele, estando preso, recebeu uma agradável visita de Epafrodito, um servo de Deus enviado pela igreja de Filipos para lhe entregar uma oferta e estar ao seu lado durante aquele momento de prisão. Epafrodito, por causa da viagem, uma viagem longa de 1.280 quilômetros aproximadamente, uma viagem que, pelos meios de transporte daquela época, deve ter durado cerca de um mês. Ele acabou adquirindo uma doença grave, que é relatada no capítulo 2 desta carta, e agora, já recuperado no seu estado de saúde, Paulo procura enviar Epafrodito de volta a Filipos com uma carta em que ele tem alguns propósitos. Primeiramente, agradecer por escrito a oferta que havia recebido, e isso nós vamos encontrar lá no capítulo 4. Quando chegarmos lá, trataremos deste capítulo. Também procurar encorajar e orientar a igreja a respeito do desenvolvimento da vida cristã. Paulo usa um termo muito interessante no capítulo 2, quando ele diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Quando chegarmos lá, trataremos dessa expressão, desenvolver ou desenvolvimento da nossa salvação. Ele procura também encorajar os crentes daquela igreja a se alegrarem no Senhor. As expressões alegria e regozijo aparecem simplesmente 16 vezes nesta carta, escrita por um prisioneiro. Paulo escreve esta carta na condição de um prisioneiro, falando sobre alegria. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade que somente podemos encontrar em Deus. Os remetentes desta carta são Paulo e Timóteo. Nós sabemos que Timóteo não é apresentado aqui como um coautor da carta, mas como um colaborador de Paulo. Em muitos momentos, Paulo se utiliza de um amanuense ou de um secretário, alguém que redigia a carta que ele ditava. Algumas cartas ele simplesmente fez a saudação final de próprio punho. Então, parece que Timóteo ajudou Paulo na preparação, na escrita desta carta. Também é interessante perceber que ele utilizou os meios convencionais daquela época. Hoje, quando nós escrevemos uma carta, nós colocamos o nosso nome no final da carta. Naquela época, o nome era colocado no início da carta, no primeiro parágrafo, porque a carta era escrita em rolos de pergaminhos. Então, para que
a pessoa que recebesse a carta soubesse o autor da carta, deveria desenrolar o rolo inteiro até encontrar lá no final o nome. Então, por isso o nome era colocado no início e não no final. Ele dirige esta carta aos santos, a todos os santos que estão em Filipos. Todos os santos que estão em Filipos. A expressão santos refere-se àqueles que são separados com um propósito específico, separados com um propósito definido. Por exemplo, os utensílios do tabernáculo, os utensílios do templo de Jerusalém eram santos porque eram exclusivos para uso do templo. A expectativa de Deus é que nós vivamos uma vida santa e que nós sejamos santos no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual devemos andar como luzeiros no mundo, como encontramos no capítulo 2 desta carta e veremos mais adiante. A expectativa de Deus é que esta santidade não seja uma santidade monástica que nos faça simplesmente nos retirar do meio da sociedade e vivermos isolados do mundo, mas estando no mundo, estando em redes sociais, por exemplo, estando onde estivermos, nosso local de trabalho, que as pessoas consigam perceber elementos da santidade de Deus na nossa vida. Pedro nos encoraja dizendo que nós devemos ser santos porque Ele é santo, porque nós servimos a um Deus santo. E essa santidade começa dentro de nós. Ela não é uma santidade simplesmente aparente, mas ela começa dentro de nós, no nosso coração, dentro de cada um de nós. Aqui está o grande desafio: termos um coração santo na presença de Deus. Esta carta é endereçada então aos santos que estão em Filipos, aos bispos e diáconos, uma referência aos líderes daquela igreja, e ele usa uma saudação no verso 2, que é característica em todas as suas cartas. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. A época de Jesus, e ainda hoje, nós encontramos o Shalom judaico como um meio de saudação. Ainda hoje, os judeus usam Shalom, a paz, para saudar as pessoas. E o próprio Senhor Jesus, como encontramos em alguns momentos, especialmente em João capítulo 20, saúda seus discípulos com esta paz. E isso me faz lembrar do meu saudoso pastor João Carlos Queida, que me batizou. Ele disse que Jesus utilizou o Shalom judaico. Paulo, porém, inspirado pelo Espírito Santo, acrescentou ao Shalom judaico a graça. Porque sem a graça, nós não temos a paz. Por isso, graça e paz. Por isso, essa expressão é tão característica nas cartas de Paulo. Aliás, nós a encontramos inclusive em Hebreus, que não temos a autoria definida, né? Ainda não temos assim aquele martelo batido para dizer, de fato, aquela carta ali foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas aí encontramos essa saudação ali, graça e paz. Quando Paulo se refere à graça, está se referindo também ao Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça de Deus, que ele tanto pregou, que ele tanto compartilhou com as igrejas que ele organizou, que ele edificou. Nessa saudação, o que nos chama a atenção é a forma como Paulo se coloca diante da igreja, e também nós encontramos aqui, tanto, como eu disse, no texto, como na história da formação da igreja, alguns
princípios que poderão nos ajudar a ser felizes neste tempo em que vivemos. Poderão nos ajudar a conhecer, então, a felicidade como Deus planejou para nós. Um dos segredos da felicidade é buscar e seguir a orientação de Deus. Isso nós aprendemos pela forma com que Paulo chegou a Filipos. Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia em Atos 16. Atos 16, versos 6 a 10. A igreja de Filipos nasceu a partir da orientação de Deus ao apóstolo Paulo em uma das suas viagens. Paulo estava realizando uma viagem missionária e vejam o que aconteceu. Atos 16, de 6 a 10, Lucas, o autor desse texto, diz o seguinte: e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado a Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. É interessante a gente perceber o quanto o apóstolo procurava viver segundo a direção de Deus, segundo a orientação do Senhor. Meus amados, nos momentos de decisão, ao invés de olhar simplesmente para as circunstâncias, que os nossos olhos se abram para olhar para o céu e para ver o que o céu tem a nos dizer, qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O segredo da felicidade está justamente em buscar e seguir a direção de Deus. Somos infelizes, vivemos uma vida de frustração quando seguimos simplesmente o nosso coração e não a direção de Deus, não a orientação que Ele tem para as nossas vidas, quando não consultamos a Deus, quando não buscamos a Deus. O texto diz que eles tentaram ir numa direção, mas o Espírito Santo não permitiu. Tentaram ir para outra direção, mas o Espírito Santo também não permitiu. Eles poderiam ter interpretado aquela circunstância, aquele impedimento, como uma oposição do inferno, mas eles entenderam que o Espírito de Deus estava conduzindo suas vidas naquele momento. E nós, se queremos ser felizes, precisamos nos render à direção de Deus. Precisamos nos sujeitar à direção de Deus. Precisamos buscar a direção de Deus para as nossas vidas. De outra forma, amargaremos simplesmente frustração atrás de frustração, andando pelos nossos próprios caminhos. Isaías 53 nos diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um andando pelo seu próprio caminho. Poderíamos e podemos ainda hoje viver segundo os nossos próprios caminhos, mas o resultado será desastroso, com certeza. Se queremos experimentar a verdadeira felicidade, nós precisamos pedir a Deus que nos mostre a sua direção, que nos mostre os seus caminhos. Talvez sejamos confrontados com a palavra do Senhor em Isaías 55, versos 8 e 9, quando Deus diz através do profeta: porque os meus caminhos não são os caminhos de vocês, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, porque assim como o céu
está mais alto do que a terra, assim os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os caminhos, os pensamentos de vocês. Os planos de Deus são infinitamente melhores do que os meus e os seus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O propósito de Deus sempre será o melhor para nós. Busquemos a sua direção, deixemos de lado os nossos próprios caminhos e andemos na direção de Deus, andemos no caminho do Senhor. Busque e siga a direção de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. De outra forma, o que vamos experimentar é frustração. O Espírito Santo tinha outros planos para Paulo. Talvez pela sua razão, talvez pela sua racionalização, pela sua lógica humana, Paulo entendeu que deveria ir para a Bitínia, deveria ir para a Ásia. Deus estava dizendo a Paulo o seguinte: Paulo, o Evangelho vai chegar lá, mas agora eu preciso que você vá para a Europa. E através daquela visão, Paulo conclui com seus companheiros, Lucas inclusive estava lá, conclui com seus companheiros que eles deveriam partir na direção da Macedônia, e na Macedônia, na região da Macedônia, chegaram a Filipos. Que Deus nos dê esta visão. De noite Paulo teve uma visão de um homem que lhe dizia: passe a Macedônia, ajude-nos aqui. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus nos dê visão dos seus planos, que Deus nos dê visão do seu propósito para nós, que Deus nos livre de andarmos pelos nossos próprios caminhos, em função das circunstâncias simplesmente. Deus tinha outros planos para Paulo. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para você, mas com certeza são muito melhores do que os seus. São muito melhores que os seus. Portanto, busque e siga a direção do Espírito de Deus. Se desejamos experimentar a felicidade em tudo que fazemos, precisamos seguir a direção de Deus, a direção do Senhor. Infelizmente, muitas vezes nós insistimos em fazer a nossa vontade e não nos rendemos à direção do Senhor. Em Atos capítulo 16, nós encontramos Paulo em Filipos, sendo instrumento de Deus para a conversão de Lídia. Paulo, quando chegava numa cidade, normalmente ele procurava uma sinagoga onde pudesse pregar o Evangelho da graça de Deus. Mas não sabemos se em Filipos havia de fato uma sinagoga, porque ele não vai à sinagoga primeiramente, ele vai a um lugar propício à oração. À beira de um rio havia um lugar onde as pessoas se reuniam para adorar, para orar a Deus, para buscar a presença de Deus. E ali naquele lugar ele encontra Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que mais tarde recebeu uma das cartas do Apocalipse. Essa mulher era vendedora de púrpura. Púrpura era um tecido muito caro, o tingimento do tecido era feito a partir de algumas gotas extraídas de um molusco encontrado lá em Tiatira. Cada molusco representava uma gota apenas de púrpura para tingir o tecido, então era algo muito caro. E aquela mulher, para comercializar púrpura, devia ser uma mulher muito rica. E ela se converte, a sua família inteira se converte. Por quê? Porque Paulo estava seguindo a direção de Deus. Deus estava realizando a obra simplesmente com a conversão de Lídia, selando o ministério de Paulo. Mais adiante, ele é instrumento de Deus para a libertação de uma moça que era escrava dos seus senhores, tinha um espírito de adivinhação, um espírito demoníaco de adivinhação.
Aquela moça é liberta pelo poder de Jesus, e aí começam os problemas, as dificuldades, porque aquela moça sendo liberta faz cessar o lucro dos seus senhores, que a usavam como instrumento de adivinhação a partir do dinheiro. As pessoas pagavam para receber a adivinhação daquela mulher, daquela moça que tinha um espírito demoníaco de adivinhação. Vendo que o lucro havia cessado, os seus senhores começaram a perseguir Paulo. Eles foram açoitados, lançados na prisão, por causa do testemunho do Evangelho. O fato de estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de problemas. O fato de estar fazendo aquilo que Deus mandou você fazer não isentará você de problemas, mas dará a você forças para enfrentar os problemas. A certeza de que você está enfrentando problemas não por causa da sua desobediência, mas porque está obedecendo. E se você está obedecendo, Deus está com você. Deus está com você. Ele não deixará você sozinho, porque foi Ele que mandou você fazer o que você está fazendo. Você está cumprindo o plano dEle. Você está dentro da vontade dEle. Então, conte com a graça dEle, conte com a companhia dEle, conte com a ajuda dEle em todo o tempo. Ainda que seja numa prisão, como Paulo enfrentou. Siga a direção de Deus. Siga a direção do Senhor. Tudo que aconteceu em Filipos, especialmente o nascimento de uma igreja, aconteceu porque esse servo de Deus resolveu seguir a direção do Senhor. Seus olhos se abriram para ver o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida e através da sua vida. Coisas que você jamais poderia pensar, imaginar e sonhar acontecerão se você se render, se você buscar a direção do Senhor e decidir viver o restante dos seus dias de acordo com a direção do Senhor. Um outro segredo para a felicidade é o segredo justamente de louvar a Deus em todas as circunstâncias e apesar das circunstâncias. Como disse, por causa da libertação daquela moça, Paulo e Silas foram lançados na prisão. Não só isso, foram açoitados. À meia-noite, estavam eles lá, com as suas costas sangrando dos açoites. Fazer a vontade de Deus não nos isenta de problemas. Mais uma vez. Com as suas costas sangrando dos açoites, com os pés presos num tronco, com as suas mãos acorrentadas. Aqueles dois servos de Deus, o que faziam? Louvavam a Deus. Cantavam hinos de louvor a Deus, cantavam cânticos de louvor ao Senhor. Estavam ali em profunda adoração. E eu tenho para mim, meus irmãos, que nesses momentos de aflição, e eu posso dizer isso a vocês pela minha própria experiência, parece que a gente consegue oferecer a Deus um louvor melhor. Porque não estamos adorando a Deus porque as coisas estão indo bem, estamos adorando a Deus apesar dos problemas, e estamos adorando a Deus porque o amamos, estamos adorando a Deus por tudo aquilo que Ele é para nós. Eu creio que nesse momento Deus colhe do nosso coração o melhor louvor. E ali louvando a Deus, por volta da meia-noite, houve um terremoto naquela prisão, que sacudiu os alicerces daquela prisão e libertou todos os presos.
libertou o próprio Paulo e Silas. Meus amados, o louvor liberta, a adoração verdadeira liberta. Se nós adorarmos a Deus com o coração, Deus poderá fazer um reboliço dentro das nossas casas, nossos lares, da nossa igreja, nas nossas próprias vidas. Ele poderá mandar, sim, um terremoto de libertação, de uma grande obra que Ele certamente quer fazer em nós e através de nós. O grande desafio para mim, para você, para cada um de nós é louvar a Deus, apesar dos pesares, em toda e qualquer circunstância, como aprendemos com Abacuque, que pôde dizer na sua oração no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não haja gado, ainda que tudo vá de mal a pior, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Louvamos a Deus não simplesmente porque as coisas estão indo bem, louvamos a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, nós podemos louvar ao Senhor. Paulo e Silas, presos ali, com as suas costas sangrando, em obediência ao Senhor, eles não ficaram murmurando, não ficaram reclamando da vida, não ficaram reclamando com Deus e nem a respeito de Deus, dizendo: Deus, nós seguimos a Tua direção, Tu nos mandaste para cá e olha o que aconteceu. Nossas costas estão sangrando, nossos pés estão num tronco. Eles não falaram isso. Eles não ficaram resmungando, não ficaram reclamando da vida, nem de Deus, e nem do preço da obediência. Eles simplesmente se puseram na posição de adoradores. Na posição de adoradores. Assuma a posição de um adorador. Não de um espectador, não de alguém que vem ao templo simplesmente para ver o que vai acontecer, mas de alguém que presta um culto a Deus, de alguém que oferece um culto a Deus, de alguém que adora a Deus em todas as situações e circunstâncias. Talvez tenha sido por isso que no capítulo 2 de Filipenses, Paulo vai dizer: fazei todas as coisas sem murmurações e contendas. Fazei todas as coisas sem murmurações. A murmuração fez com que o povo de Israel passasse 40 anos dando voltas no deserto. A murmuração faz também com que nós fiquemos dando volta e não cheguemos ao nosso destino. Não sejamos no lugar que Deus separou para nós. Louve a Deus. Se você louvar a Deus a despeito das circunstâncias, Ele há de sacudir a sua vida, o seu lar. Ele há de livrar você da murmuração. Louve a Deus, ao invés de resmungar e murmurar. Renda graças a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, está fazendo e ainda fará pela fé. Louve a Deus por aquilo que Ele é para você. Ele é o eterno Deus, de geração em geração, de ano em ano, de semana em semana. Ele é Deus, o Deus eterno que está com você, ao seu lado, e é digno do seu louvor, digno da sua adoração, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ali naquela cadeia, ali naquela prisão, mais uma pessoa foi salva. Lídia e sua família já haviam sido salvos. Aquela menina que dava lucro aos seus senhores também havia sido liberta. Agora, o carcereiro, vendo que todos estavam livres, ele que sabia que deveria responder com a sua própria vida pela vida dos presos que fugissem, pensando que deveria enfrentar
portanto, um tribunal se algum preso fugisse, toma providência de tirar a sua própria vida. Vendo a atitude daquele carcereiro, Paulo lhe diz: não faça nenhum mal a você. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Estamos todos aqui. Não faça nenhum mal a você. Um parênteses apenas. Quantas pessoas estão fazendo mal a si mesmas hoje? E a palavra de Deus nos diz: não faça mal a você mesmo. Quantas pessoas estão ferindo a si mesmas? Estão trazendo mais e mais problemas para si, com as suas escolhas, com as suas decisões. Não faça nenhum mal a você. O Senhor tem a solução para a sua vida. O Senhor tem a resposta para a sua vida. Nele você encontrará sentido para a sua vida. Nele você encontrará razão para viver. Nele você encontrará a verdadeira felicidade. Aquele homem chega-se a Paulo, tremendo de medo, sem saber o que estava acontecendo, e pergunta: o que devo fazer para me salvar? Paulo diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e a sua família inteira também. E aquele homem naquela noite creu em Jesus, a sua família também creu em Jesus. E agora, aquele homem, juntamente com os seus, se levantam para cuidar dos ferimentos de Paulo e Silas. Os mesmos que haviam chicoteado Paulo, agora se levantam para curar aqueles ferimentos, para tratar os ferimentos. Isso é o que Deus faz quando nós louvamos a Deus, apesar das circunstâncias. Mas eu quero deixar com vocês mais um segredo para a felicidade. Voltando ao texto de Filipenses, capítulo 1, verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. De que maneira Paulo e Timóteo se apresentam? Eles poderiam se apresentar como apóstolos, eles poderiam se apresentar com títulos que eles tinham perante a igreja, perante a sua comunidade de fé, mas eles não estavam à procura de títulos, eles não estavam à procura de posições, de status, eles estavam à procura de serviço. Então eles se apresentam simplesmente como servos de Deus. Se você quer ser feliz, viva para servir a Deus e viva para servir aos propósitos de Deus para a sua vida. A palavra servo aqui é doulos no grego, que significa servo, que significa escravo, alguém que entregou a autoridade da sua vida a outra pessoa, alguém que tem prazer e tem alegria em colocar a sua vida nas mãos de outra pessoa e dizer: a partir de hoje você é o dono da minha vida, a partir de hoje você é o Senhor da minha vida, eu vou viver para fazer a tua vontade, vou viver para fazer aquilo que tu queres para mim. Estarei sujeito à tua vontade, estarei sujeito ao teu propósito. Eu não quero ser nada mais, nada menos do que um servo. Felizes somos quando decidimos colocar a nossa vida em sujeição a Jesus. Quando decidimos nos submeter à sua autoridade. Quantas e quantas pessoas hoje estão tentando fazer Jesus de servo? Jesus é Senhor. E como encontramos em Filipenses, toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, verso 11. Toda língua confessará que Jesus é Senhor. Felizes somos nós quando confessamos hoje Jesus como Senhor das nossas vidas e nós, nada mais, nada menos, como servos.
E quando decidimos viver o restante da nossa vida para servir a Jesus e servir aos propósitos de Jesus para nós. Coloque a sua vida debaixo da autoridade de Jesus. O mundo precisa hoje de servos. Vivemos numa sociedade em que o comum é andar de nariz empinado. Vivemos numa sociedade em que o comum é ter autoridade sobre as pessoas e buscar ter autoridade sobre as pessoas. É estar cheio de autoridade, cheio de si mesmo e muitas vezes cheio até de arrogância. O servo de Deus simplesmente se coloca nas mãos de Deus para ser útil ao seu propósito. Henry Blackaby diz que servo de Deus simplesmente se coloca nas mãos do seu possuidor. É como um copo. Um copo. Um tempo atrás eu ganhei esse copo de presente. É um copo, ele é meu. Eu posso fazer o que eu quiser dele. Posso colocar o que quiser aqui dentro dele. Nós somos como copos nas mãos do Senhor. Servo de Deus é quem se coloca nas mãos do Senhor para servir ao seu propósito, ao seu desígnio. Se você quer experimentar a verdadeira felicidade, siga a direção de Deus. Busque e siga a direção de Deus para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério. O contrário disso se chama frustração. Frustração. Não tente seguir o seu próprio caminho, não tente seguir segundo a sua própria direção. O contrário disso é a felicidade. Seguir a direção de Deus é a felicidade. Apesar de todas as lutas, de todas as provações, você experimentará verdadeira felicidade na direção de Deus, seguindo a direção do Senhor. Também louve a Deus, apesar dos problemas. Louve a Deus, apesar das circunstâncias. Adore a Deus. Assuma a posição de um adorador. E assuma a posição de um servo. Um servo que simplesmente se coloca nas mãos do seu possuidor, do seu dono, para fazer o que ele bem quiser, aquilo que ele bem desejar. Feche seus olhos nesse momento. Felicidade ou frustração depende das nossas escolhas, depende das nossas decisões. A felicidade está à nossa disposição. Se nós decidirmos viver não mais pelos nossos próprios caminhos. Às vezes andamos no nosso caminho por conta da vaidade pessoal, por conta do currículo pessoal, por conta dos nossos interesses pessoais. Isso não ajuda em nada. Muito pelo contrário, só traz frustração. Peça a Deus, Senhor, assim como tu deste a Paulo, dá-me uma visão. Dá-me uma visão da tua vontade para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Abre os meus olhos para que eu veja a forma pela qual tu queres usar a minha vida, a minha família e o meu serviço no restante
dos meus dias. Peça a Deus, Senhor, está doendo a beça, está muito difícil, mas eu quero te louvar, eu quero te adorar. Em meio às lutas, em meio às provações e adversidades, eu quero te adorar, Senhor. Peça a Deus, Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos, como um servo, como um escravo, como um doulos, alguém sujeito à tua autoridade, alguém que entregou o destino da sua vida nas tuas mãos. Alguém que abriu mão dos seus próprios planos para viver os teus planos. Nisto há felicidade. Nisto há felicidade. Deus fez coisas que Paulo jamais poderia imaginar e pensar, por causa da sua disposição em buscar e seguir a sua direção, por causa da sua disposição em servir, por causa da sua disposição em adorar, a despeito das circunstâncias.